na verdade, Senhor Deus, justos são os teus juízos. Amém. Nenhuma necessidade tem os sãos de médico. Nesta afirmação do Evangelho, feita pelo Senhor Jesus Cristo, nós vimos que ele estava se referindo e revelando a sua vinda, o porquê da sua vinda ao mundo. Mas se refletirmos com um pouco mais de profundidade nessa declaração, nós somos levados imediatamente a querer saber quem são aqueles que não precisam de médicos, que são os justos, ou aqueles que o Senhor disse que não veio para eles. Quem são esses doentes, ou pecadores que o Senhor veio chamá-lo ao arrependimento? A quem o Senhor estava se referindo quando usou esses termos? Auxiliado pelo sentido espiritual que explica esta passagem, juntamente com outras passagens que concordam com as explicações do sentido interno, esperamos que todos aqui presentes, ao serem alcançados pelo esclarecimento que apresentaremos, compreendam a quem o Senhor estava se referindo ao usar os termos referidos. E principalmente que entendamos o que tudo isso tem a ver com as nossas vidas. Este acontecimento ele antecedeu a cura de um paralítico lá em Cafarnaum, quando trouxeram eles à sua presença, e o Senhor não só curou aquele homem de sua paralisia, mas também disse: perdoado são os teus pecados. Isto maravilhou muitos dos que estavam ali. Mas alguns dos escribas e fariseus que ali também se faziam presentes se indignaram pelo fato do Senhor ter somente não curado aquele homem da sua paralisia, mas também por ter dito isso: perdoados que são os teus pecados. Com isso também ele fez saber que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Acusando de blasfêmia por ter dito que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, o Senhor saiu dali e logo adiante encontrou Levi, filho de Alfeu, aquele que depois foi chamado de Mateus. Ele estava sentado na alfândega porque era publicano e cobrador de tributos, e o Senhor aproximou-se dele e disse-lhe: segue-me. E ele deixou tudo, levantou e o seguiu. Numa oportunidade propícia, o Mateus fez um banquete e na sua casa sentou-se à mesa com o Senhor, com os seus discípulos e muitos dos publicanos que o seguiam. Ao presenciarem este fato, alguns fariseus que ali estavam presentes se dirigiram aos seus discípulos e disseram: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Pelo modo como o Senhor respondeu essa pergunta, nós somos despertados a querer saber a quem o Senhor estava se referindo ao fazer uso desses termos em sua resposta. Sabendo que o Senhor jamais faria uso de um exemplo que não tivesse um sentido interno ou não houvesse um significado espiritual para isso, e conforme a orientação dada pelo Senhor ao dizer: ide, porém, e aprendei o que significa, somos também estimulados a perguntar: qual é então a significação espiritual dos termos usados pelo Senhor em sua resposta? O significado espiritual desta passagem é dado no arcano 2661, onde lemos uma parte que diz: o Senhor não veio ao mundo para salvar os celestes, mas para salvar os espirituais.
Na explicação que segue, veremos que por sãos e justos, mencionado pelo Senhor, se entende os antiquíssimos homens, que eram homens celestes, porque estavam no amor ao Senhor e assim faziam a igreja antiquíssima ser uma igreja celeste. Os antiquíssimos homens são chamados pelo Senhor de sãos e justos, que não precisavam de médico, porque estavam no bem do amor, isto é, no amor ao Senhor, e assim no amor ao próximo. Por isso eram homens celestes, eles não pensavam nem no falso nem no mal, viviam pela vida na fé no Senhor e assim no bem celeste, no estado de felicidade e de plena alegria. O céu influía pelo seu homem interno, do seu homem interno em seu homem externo, fazendo um com ele. A igreja antiquíssima tinha pelo amor a fé no Senhor e em tudo era conduzido somente pelo Senhor. Surgiram, porém, aqueles que separaram a fé do amor e não se contentando mais em ser conduzido pelo Senhor, ambicionaram um próprio e desejaram ser conduzido agora não só pelo amor ao Senhor, mas agora pelo amor do mundo. Daí foram se tornando sensual e corporal e a igreja começou a declinar. A última descendência dessa igreja chegou a um estado tal que rejeitava ouvir o que era a verdade da fé e o que era o Senhor que viria para salvá-lo. A aversão de ouvir qualquer coisa sobre o assunto da salvação levou a um estado de perdição tal que o céu se fechou completamente para eles e assim ficaram dissociados ou separados do céu. Com o homem dissociado do céu, a extinção da espécie era iminente. Vendo a possibilidade de a igreja desaparecer inteiramente na face da terra, para evitar que o gênero humano não fosse extinto, o Senhor então promete vir ao mundo para salvá-lo. Esta primeira profecia, que anunciou a vinda do Senhor ao mundo, foi a que nós lemos no capítulo 3, no versículo 15 do livro de Gênesis, dizendo: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. Ela te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Foi, portanto, revelado à igreja daquele tempo que o Senhor viria ao mundo para salvar o gênero humano. Bem que de modo direto, o Senhor sempre esteve presente de modo imediato pelas coisas que lhes correspondia. Depois do tempo dessa igreja, não houve mais igreja celeste. A antiga igreja foi constituída como uma igreja espiritual. A igreja antiga que existiu depois do dilúvio foi a igreja espiritual. E os homens dessa igreja são os espirituais a quem o número do arcano celeste disse que o Senhor veio para salvá-lo. Nessa igreja, por meio de representativo de coisas naturais que correspondiam às coisas espirituais e celestes, o Senhor se fazia presente e pôde preservar as coisas santas da igreja na terra, pelas quais conduzia o homem a mantê-lo na esperança de que um dia o Senhor viria ao mundo e restabeleceria todas as coisas e o salvaria ao subjugar todo o falso e todo o mal, conforme predito na profecia do Gênesis. Nesta igreja, para que o Senhor estivesse presente nela, sua palavra foi escrita, para que o Senhor, por ela, pudesse influir e estar presente. Quando o bem natural foi extinto da igreja espiritual, não havia mais nada deste bem com o homem desta igreja, somente agora o falso e o mal. E eles estavam completamente doentes, da planta dos pés ao alto da cabeça, conforme diz o primeiro capítulo do livro de Isaías. O homem dessa igreja não podia mais ser informado por nenhum influxo, nem por nenhuma iluminação que procedesse do influxo, e não podia mais ser salvo, a menos que o Senhor urgentemente viesse ao mundo resgatá-lo e redimi-lo dos males e da escuridão do inferno que essa igreja se encontrava, conforme visto em Mateus capítulo 4. Esta igreja espiritual também declinou
e não podia ser salvo, exceto se o Senhor viesse ao mundo, a ela o Senhor se referiu, no que se entende pelas palavras do Senhor em Mateus: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. De tudo isso que nós vimos, nós concluímos que o mal que adoeceu todas as igrejas que já existiram foi o amor de si e o orgulho da própria inteligência e a crença de que a fé só salva. Assim sendo, os homens se tornam tal que não crê mais no Senhor ou na palavra, somente em si mesmo e naquilo que pode ver e tocar. Com isso a fé morre, não havendo fé alguma. E quando não há fé, não há amor ao próximo, e assim tudo é falso e tudo é mal. Dos antiquíssimos aos antigos, aqueles que retrocederam desceram do estado espiritual ao natural e do natural ao sensual. Como o homem, para ser salvo, precisava se elevar acima do sensual e tornar-se novamente espiritual, o Senhor veio tornar isso possível. Sabendo hoje que o homem é habitante de dois mundos, onde pelo corpo ele está no mundo natural, mas pela mente ele está no mundo espiritual, é bom que saibamos que é exatamente aqui que o Senhor inicia a cura, para que ele possa atender o seu chamado. Sabendo que é na mente do homem o lugar onde se dá a sedução pelos falsos e o mal, que se entende pela serpente que se opõe aos veros e assim afasta o homem do Senhor, e é aqui também onde devemos permitir que o Senhor lhe fira a cabeça e subjugue os nossos males em nossas vidas e nos cure, pois é do próprio de cada um que procede todas as enfermidades espirituais. Aprendemos que no mundo espiritual as moléstias não são outras coisas senão os males e falsos. Essas moléstias espirituais são elas que agem arrebatando a saúde do homem interno e o adoecendo. E este mal se chama pecado. Há um mal espiritual que pode levar o homem à morte. A morte eterna, caso ele não seja dele curado, o qual somente o Senhor pode curar. Porque ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Isto é, que nos preserva dos males, por isso ele é o nosso médico. E o médico é aquele que preserva dos falsos e dos males. Esse mal, um dos principais dele é a ideia de três deuses. Essa ideia nas coisas teológicas pode ser comparada a uma enfermidade inerente ao coração e ao pulmão, da qual o enfermo crê estar são, porque o médico que não a conhece lhe persuade. Quando, porém, o médico conhece e, contudo, lhe persuade que ele está são, ele deve, com razão, ser taxado de culpado de uma malignidade além da medida, de tão danoso para o espírito que isso é. A cura registrada nos evangelhos que o Senhor efetuou significa a libertação dos diversos gêneros de males e dos falsos, que tinham infestado a igreja e adoecido o homem desta igreja, e que iria certamente lhes levar à morte espiritual. Pois o pecado é comparado a uma gangrena e aos abscessos que levam o corpo à morte quando se entende ou quando se negligencia quando se estende e quando se negligencia a sua cura. A maior de todas as doenças e a que mais se faz necessária a cura não são as enfermidades do corpo, mas sim as enfermidades do espírito causado pelo mal do pecado, conforme o Salmo 41:4, que diz: eu, da minha parte, Senhor, compadece-te de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. E também no Salmo 38:3, não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Que não sejamos como os escribas e fariseus que se consideravam justos diante dos outros, principalmente em relação aos publicanos,
conforme vemos na oração do fariseu, que subiu com o publicano ao templo para orar, e lá dizendo que, justificando-se que era justo, considerou o publicano um pecador. O Deus, graças te dou, porque não sou como os demais roubadores, disse o fariseu, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esses não reconheceram seus males, e por isso foram tidos pelo Senhor como cegos, hipócritas, semelhantes aos sepulcros caiados, que exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de iniquidades. Mateus capítulo 23, versículo 26 ao 28. Reconhecer os males do pecado é reconhecer que se é doente. E atender o chamado para ser curado é querer ser elevado dos sensuais para os espirituais e assim querer ser salvo. Ao atender o chamado do Senhor, devemos com fé crer nele, somente nele, e a ele nos rendermos por completo. Devemos cooperar com ele e pautar a vida nos preceitos de sua palavra, porque ela é a árvore da vida cujas folhas servem para a cura de todo o gênero humano. Amém.